Boa noite, meu povo, tudo bem? Aqui quem fala sou eu, gente, professor Alcides, para muito mais química que nós, canal Educação. E aí, pessoal do segundo ano noite, tudo bem? Tudo tranquilo? Deixa eu dar uma olhada quem tá aqui comigo. Ó, pessoal de Novo Santo Antônio, Palmeira, Queimada Nova, São Julião. E aí, pessoal, tudo bem? Bota um oizinho aqui no chat para mim ver se tá todo mundo ligadinho. Tudo tranquilo? Ó, pessoal, na aula de hoje, qualquer dúvida, ó, quero participando. Quero que todo mundo aqui ativo aqui no nosso chat, beleza? E pessoal pelo YouTube, já conectando aqui, quem tá em casa, ó, um abração para vocês também, tá certo? Então, gente, hoje vamos falar das energias nas transformações químicas, os tipos de reações e as reações de combustão, tá bom? Beleza? Reconhecer reações, os tipos de reações químicas, definir o que é uma reação de combustão, que é uma reação muito importante. Pessoal de Palmeira, boa noite, um abração. Tá? Identificar a queima de combustíveis fósseis, como é que ela ocorre, tá bom? E demonstrar para vocês balanceamento e também porque que às vezes acontece muito a poluição do ar, tá bom? Pessoal de São Pedro do Piauí, chegando agora conectando, boa noite para vocês. Então, pessoal, seguinte, para entender como a reação química acontece, vamos lembrar do seguinte. Nós temos os reagentes, que ficam do lado esquerdo da seta, tá bom? Os reagentes. E também os produtos. Já os produtos ficam do lado direito. Show? No caso de reagente e produto, vai ocorrer a quebra da ligação, que são nos reagentes. Já nos produtos ocorre a formação de ligações. Por quê? Os reagentes, as ligações se quebram, os átomos ficam livres para poder formar novas reações, novas ligações. Eles vão se reorganizar, tá? Como as moléculas vão se reorganizar, assim vai acontecer a reação química, tá bom? Você vai fornecer energia e esse fornecimento vai quebrar a ligação, tá bom? Da molécula, dos reagentes. Aí elas se reorganizam e vão formar a ligação dos produtos. Show? Neste caso, é assim que funciona uma reação química. Primeira coisa você mantém, viu? Os reagentes vão ter ligações quebradas. Aí quando forma nos produtos a energia liberada. Certo? Bom, essa ideia de fornecer e liberar energia é que nós vamos ter as famosas reações exotérmicas e endotérmicas. A reação ela é exotérmica quando a energia liberada nos produtos for maior que a energia consumida para quebrar as ligações dos reagentes, tá? E vai ser endotérmica quando a energia absorvida para quebrar as ligações for maior que a energia, tá bom? Liberada quando forma as moléculas, beleza? Nesses dois casos, nós vamos ter os processos endotérmicos e exotérmicos, só para relembrar esse ponto. Outra coisa importante é que numa ligação química, quando você vê uma reação química bonitinha, aparecem alguns símbolos, por exemplo, o delta. O delta significa aquecimento. Quando aparece uma setinha para baixo, do lado da molécula, significa que ela está precipitando, está formando um sólido, ela é insolúvel. Quando aparece uma setinha ao lado da molécula subindo, ó, significa que formou um gás, ali está liberando um gás. Aquele AQ do lado da molécula no cantinho é aquoso, o S, sólido, L, líquido, o G, gasoso. Também pode aparecer um V de vapor, tá bom? Então esses são os principais símbolos que vão aparecer só para você ficar já ligado. Pode aparecer também o símbolo do lambda, que é esse aqui, ó. Significa que é luz, tá bom? E pode aparecer também aquele do choquezinho, ó. O símbolozinho da corrente elétrica. Show? Alguns símbolos que podem aparecer na setinha, na molécula, para você identificar. Bom, as reações químicas, as inorgânicas, tá bom? Elas têm 4 tipos.
Tá? Então eu vou aqui falar para vocês cada um e descrevendo. A reação de síntese ou adição. Como é que eu identifico uma reação de síntese ou adição? Você vai observar que duas ou mais substâncias formam somente uma. Certo? O produto é uma substância só. De novo, ó, quando você tem duas ou mais substâncias reagindo, formando um produto só, isso aí é uma reação de síntese ou de adição. Olha aqui, ó. SO3 reagindo com a molécula de água forma um ácido sulfúrico. Isso aí é uma reação de adição, uma síntese. Você está formando um único produto, tá? Bem simples, bem fácil de identificar. Já uma reação de decomposição, como é que eu vou identificar ela? Você vai ver que um reagente só está formando dois ou mais produtos. O nome já diz, decompor, quebrar. Você está pegando uma molécula grande, essa molécula grande está se quebrando, formando outros produtos. Eu coloquei uma reação aqui que muita gente conhece. Às vezes você diz assim, não, nunca vi isso, professor. Viu? Então, lembrando, ó, NH3 é o bicarbonato de sódio. Quando você coloca o bicarbonato de sódio em água, ele sofre aquela reação de efervescência, que é o que tem naqueles medicamentos para azia, queimação. O eno, estomazil, sonrisal. Na hora que você joga na água, ele forma o carbonato de sódio, gás carbônico e água. Quer dizer, uma molécula só se quebra formando mais de uma. No caso aqui, 3. Isso é o que nós chamamos de reação de análise ou decomposição. Tá certo? Tranquilo demais. Só que as reações de decomposição, elas têm alguns tipos, tá? Então vamos gravar umas aqui, ó. Um desses tipos é a pirólise. Professor, o que é a pirólise? É quando a decomposição acontece em elevadas temperaturas, quando você aumenta a temperatura, tá? Você aumenta a temperatura, aí a decomposição acontece por causa do aquecimento. Isso é uma pirólise, tá bom? Outro tipo é o que a gente chama de fotólise. A fotólise é na presença da luz. Ó, se você observar, muitas bebidas, remédios, eles são guardados em frascos escuros. Esses frascos a gente chama de frascos herméticos. O que é que significa? É que eles têm a proteção da luz. Quando a luz incide naquele frasco, você evita que a luz atravesse e que aquela substância vá reagir com a luz, tá? Esse mesmo efeito, essa reação aqui, é aquela que acontece naquelas lentes que escurecem no ambiente mais claro e que ficam claros em ambientes mais escuros, as famosas transitions, tá bom? Isso é uma fotólise, tá? A luz provoca uma reação. Por isso que existem os medicamentos são guardados naquele frasquinho escuro para proteger da luz e não sofrer esse tipo de reação, ok? Temos também a eletrólise. A eletrólise já é uma decomposição quando você passa o quê? Uma corrente elétrica. Ó, se você fizer a decomposição do sal de cozinha, você vai liberar sódio metálico e gás cloro. É assim que nós obtemos os metais. Alguns são feitos a partir da eletrólise. Uma descarga elétrica enorme e provoca essa reação química chamada de eletrólise, que é um tipo de decomposição. Tá? E a decomposição pode ser total ou parcial. Como assim? Total é quando a substância composta se transforma em duas substâncias simples. Ó, aqui simples. Tá? Professor, o que é uma substância simples? É aquela que é formada por um elemento químico só. Tá bom? A parcial é quando ainda tem pelo menos uma substância composta. Olha, como é que eu sei que o CaO e o CO2 são compostos? Eles são formados por dois elementos químicos. Um tem cálcio
e oxigênio, o outro tem carbono e oxigênio. Então, nesse caso, não formou substâncias todas simples, tá bom? Quando todas as substâncias formadas são simples, chamamos de decomposição total. Quando forma pelo menos uma composta, aí é uma decomposição parcial, que é só dando uma ideia geral das reações de decomposição, que são reações muito importantes. Outro tipo de reação, mas o foco aqui hoje, pessoal, é combustão, tá bom? Que eu vou já mostrar, mas eu estou mostrando para vocês todos os outros tipos que eu quero que vocês aprendam a identificar. Vamos repetir? Reação de síntese ou adição, você tem mais de um reagente se transformando em um produto, ok? Decomposição ao contrário. Você tem um reagente virando 2 ou mais produtos, ok? Já a reação de simples troca, deslocamento ou substituição, são nomes diferentes para a mesma coisa, você vai perceber que olha aqui, ó, um elemento veio e entrou no lugar do outro. Ó, aí ele sai da molécula. Repara que o elemento C está ligado com B. O A entrou no lugar do B e o B saiu. Isso é uma reação de deslocamento, substituição. Trocou um pelo outro. Pessoal de São Pedro, boa noite. Então, quando você troca um elemento pelo outro, olha aqui, ó, o zinco entrou no lugar do cobre, ó. O cobre saiu da molécula. Quando isso acontece, é uma reação de deslocamento, substituiu. É uma simples troca, tá? Tô vendo aqui, chegou ainda o pessoal de Dom Inocêncio Eiras. Boa noite para vocês, meu povo. De novo, reação de simples troca, você vê que tem um elemento substituindo o outro, tá bom? Já a dupla troca, o nome já diz, simples troca é quando somente um troca o seu grupo. A dupla troca, os dois vão trocar, tanto que a gente chama isso aqui das regras de Berthollet. O nomezão estranho. Olha aqui como é que acontece a dupla troca. O A para de se ligar com o B para se ligar com o D. E o B para de se ligar com o A para se ligar com o C. Olha aí, ó. Temos aí uma dupla troca. Houve os elementos que estavam ligados com outro elemento, eles trocam. Vai haver a troca dos grupos, dos dois grupos das duas moléculas, tá bom? Quando somente um troca de local, simples troca ou deslocamento. Quando ocorre a troca nas duas moléculas, aí chamamos de dupla troca, tá bom? Nesse momento eu quero só que vocês identifiquem, beleza? Porque o foco é uma reação de combustão, tá? Uma reação de combustão ela é uma reação química que envolve a oxidação completa de um combustível. Porque esse combustível vai oxidar, ele vai sofrer a combustão na presença desse comburente, que é o oxigênio, tá bom? Mas, professor, a reação de combustão ela vai acontecer como? Você vai ter a substância reagindo na presença de oxigênio, formando os produtos. O principal tipo de combustão que tem é a combustão dos combustíveis à base de hidrocarbonetos, compostos orgânicos, alguns hidrocarbonetos, também alguns compostos orgânicos, mas principalmente os hidrocarbonetos, tá? Como gás natural, petróleo, carvão mineral e lenha. Só que esses materiais, eles apresentam outras substâncias, não só o carbono e hidrogênio. Em alguns casos pode ter oxigênio, também nitrogênio e enxofre, tá? Então, numa reação de combustão, normalmente você vai ter o quê? O carbono, tá? E o hidrogênio, dos hidrocarbonetos, os combustíveis. Porém, pode apresentar outros combustíveis que têm oxigênio, por exemplo, o caso do álcool etílico, tá? Olha aqui, ó. A composição típica dos combustíveis. A maior parte dos combustíveis fósseis são
hidrocarbonetos. E as composições típicas é carbono, hidrogênio e oxigênio, tá bom? Combustíveis vegetais, produtos de madeira, o refúgio, o bagaço, serragem, as cascas. São carboidratos que contêm meio átomo de oxigênio para cada átomo de hidrogênio, tá? Por isso que quando ocorre essa combustão, também vai ter a tendência de formar CO2 e água. A combustão total, olha aqui, gente, ela tende a liberar gás carbônico e água, tá certo? A análise dos combustíveis é feita da seguinte maneira. São usualmente misturas de gases que podem ser identificadas individualmente. Combustíveis líquidos, destilados tais como a gasolina e o querosene, também são misturas de hidrocarbonetos simples que podem ser separados e identificados. Tá bom? Essa análise elementar, geralmente, pode ter esses elementos aqui: carbono, hidrogênio, oxigênio e enxofre. A estequiometria. Pessoal, estequiometria, o cálculo estequiométrico, é aquele cálculo que envolve o número de mols. Quantos mols tem de uma substância reagindo com quantos mols da outra. Por exemplo, aqui, aqui você pode ver que 1 mol de metano reage com 2 mols de gás oxigênio, formando 1 mol de gás carbônico e 2 mols de água. Tá? Por exemplo, aqui, se o metano queima o oxigênio, ele reage completamente formando gás carbônico e água. Não se esqueçam, reação de combustão de hidrocarbonetos, uma combustão total, o produto vai ser CO2 e água. Tá? Então a energia envolvida nessa reação é que a gente utiliza nos motores. A combustão de gasolina, a combustão do querosene, a combustão do álcool etílico. Essa queima vai produzir energia e essa energia que vai produzir a movimentação no motor. Aí diz assim, entalpia de combustão é uma substância é a variação da entalpia verificada na combustão total de 1 mol de uma determinada substância, supondo-se no estado padrão todas as substâncias envolvidas nessa combustão. Então, por exemplo, aqui tem o gás propano, C3H8, que é muito utilizado no botijão de gás. É o propano e o butano, tá bom? O que é que acontece? Aqui nós já temos a equação balanceada. 1 mol de CH3OH8 reage com 5 mols de oxigênio, formando 3 mols de CO2 e 4 mols de H2O. Bom, existem alguns passos para fazer esse balanceamento. E eu vou ensinar para vocês agora, tá certo? Professor, como é o passo a passo? Vamos aqui, Primeiro lugar, toda vez que uma questão falar numa combustão, eu vou botar aqui, C3H8. Se é combustão, é na presença de gás oxigênio. Como é um hidrocarboneto, a combustão total dele vai formar CO2 e água. Mas, professor, como é que faz esse balanceamento aí? Primeiro ponto. Primeiro, procure a molécula, tá? Que aparece em menor quantidade dos dois lados e que tem maior índice. Olha aqui, o carbono ele só aparece uma vez de cada lado. E aqui ele tem um índice 1 e aqui ele tem um índice 3. Opa! Numa reação de combustão, a primeira dica que eu dou para você, comece pelo carbono. Tá bom? No caso, no balanceamento,
de uma combustão. Primeira dica que eu dou, começa pelo carbono. Ok? Então vamos lá. Como eu vou começar pelo carbono, e aqui é um método de tentativas, a gente vai tentando, eu vou colocar o número 1 aqui e o número 3 aqui. Por quê? Para fazer o balanceamento, o número de átomos do lado dos reagentes tem que ser o mesmo número de átomos do lado dos produtos. Quando eu coloco o número 1 aqui, ó, fica 1 multiplicando por 3. Então quer dizer que tem 3 átomos de carbono aí. Então do lado de cá fica, ó, 3 vezes 1. Opa, também tem 3 átomos de carbono do lado de cá. Isso significa que eu acabei de balancear os átomos de carbono. O número de carbonos de um lado é igual ao do outro. O balanceamento é garantir que o número de átomos de um lado fique igual ao do outro, porque para respeitar, pessoal, as leis ponderais. Olha a lei de Lavoisier. A lei de Lavoisier dizia: a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Então nós precisamos que essas quantidades sejam iguais, tá bom? Quando eu balanceei o carbono, eu acabei balanceando o hidrogênio também, porque como eu coloquei o 1 aqui, ó, tem 8 hidrogênios do lado de cá. 1 vezes 8 dá 8. Então, do outro lado eu também tenho que ter 8 hidrogênios. E eu tenho, ó, 4 vezes 2, 8. Então tem 8 hidrogênios de um lado, 8 hidrogênios do outro. Mas, gente, ó, olha para o lado dos produtos. Tem um número 3 na frente do gás carbônico, o CO2, e o número 4 na frente da água, o H2O. Como eu já balanceei tanto o carbono como o hidrogênio, eu acabei balanceando o oxigênio por tabela. Olha aqui, ó. Ó, 3 vezes 2 e aqui tem 4. 3 vezes 2 dá 6. Tá? Mais 4, eu tenho 10 oxigênios desse lado. Então, do outro lado, também tem que ter 10. Show? Se aqui tem que ter 10, então, ó, eu coloco 5 aqui. Porque 5 vezes 2 vai ficar 10. Então, a primeira coisa, eu balanceei o carbono. Segundo, balancear o hidrogênio. E por último, o oxigênio. Viu como é simples? Como é tranquilinho fazer um balanceamento por tentativa? Então eu vou deixar um tempinho para vocês anotarem essa parte aqui e a gente continuar, tá bom? 2 minutinhos é mais que o suficiente. Vamos lá.
Vamos seguindo aqui? Ó, vamos fazer umas questõezinhas. Olha essa primeira. Diz assim: analise a reação da glicose. A reação está aí, tá, pessoal? Uma reação de combustão. A glicose, ó. Deixa eu apagar aqui. Ok, a glicose sofrendo a combustão na presença do oxigênio, formando CO2 e água, beleza? Aí a pergunta diz assim, ó. Qual será a massa de oxigênio? Ó. Qual é a massa de oxigênio? Ele está querendo saber desse daqui, ó. Tá? Que é necessária para reagir completamente com 25 gramas de glicose. Pessoal, ele está comparando a glicose com o oxigênio. Beleza? Primeiro detalhe que eu quero que vocês prestem atenção aqui. Muitas questões de combustão se utilizam para fazer cálculos estequiométricos. Tá? Como é que eu calculo a estequiometria dessa reação aí? Só pela combustão. Primeiro lugar, a questão deixou claro que 1 mol de glicose, ó, está reagindo com 6 mols de gás oxigênio. Certo? 6 mols de oxigênio. Está de 1 para 6. Então, como está falando em massa, vamos falar de massa molar. Para vocês não precisar calcular, eu vou botar aqui, ó, a massa molar da glicose é 180 gramas por mol. E a massa molar do oxigênio é 32 gramas por mol. Lembrando que a função do cálculo estequiométrico é você fazer a correção. Por exemplo, uma molécula de gás oxigênio tem 32 gramas. Só que não está uma molécula reagindo. São 6 que estão reagindo. É por isso que, como aqui está de 1, ó, fica 1 vezes 180, então fica 180 gramas por mol aqui de glicose. Vão reagir com 6 vezes 32 gramas. Professor, por que você está multiplicando por 6? Observe que a equação está de 1 para 6, quer dizer, uma molécula de glicose reage com 6 de oxigênio. É por isso que eu tenho que multiplicar a massa por 6, porque 32 gramas é a massa de uma molécula de oxigênio, tá bom? Aí ele pergunta, bom, e se eu colocar 25 gramas de glicose? Quanto de oxigênio eu vou precisar para reagir? Certo? Quando você fizer todo esse cálculozinho aqui, a massa de gás oxigênio vai dar 26, aproximadamente 26,7 gramas de O2. Beleza? Ó. Aqui é uma questãozinha que envolve cálculo estequiométrico, beleza? Tranquilinho? Viu como é simples? É só uma regra de 3, pessoal. Nada de outro mundo. Ó, deixa eu mostrar logo outro cálculo aqui, ó, na segunda. Aliás, continua a primeira, só que letra B. A diferença é que aqui na letra B, ele quer saber a massa tanto de gás carbônico quanto de água que formou. A primeira coisa que você vai observar é isso aqui, ó. 6 para 6. Quer dizer, ó, uma molécula de glicose está formando 6 de gás carbônico e 6 de água. Então, nessa reação, vai ficar que nem a do oxigênio, de 1 para 6. A massa do gás carbônico, eu vou colocar logo aqui embaixo, é 44 gramas por mol. E a da água, 18 gramas por mol. Então, como é que fica o cálculo? Para o gás carbônico e para o oxigênio, certo? Oxigênio não, para a água. Beleza? Então vamos fazer o cálculozinho aqui, ó. Primeiro, como eu sei que está de 1 para 6, então eu coloco 180 gramas por mol, que é a massa da glicose, está para 6 vezes 44. Lembrando que 6 é o coeficiente que está na frente do gás carbônico.
E eu não estou multiplicando a glicose porque só tem um número 1 aqui, ó. Como se é o número 1, então usa a massa de uma molécula. Aí ele pega e coloca. Então 25 gramas está para X. Quando desenvolver todos esses cálculos, vai ficar 36,7 gramas. Beleza? Já a água fica 180 gramas por mol. Está para 6 vezes 18, que é a massa da água. Tranquilo? No início ele disse o quê? E se for 25 gramas, que foi a quantidade que ele utilizou no início do cálculo? Quando fizer todos esses cálculos, nós teremos 15 gramas de água sendo formada. Beleza? Olha, viram que pelos coeficientes estequiométricos vamos obter massas diferentes. Pessoal, como o cálculo da letra A é semelhante da letra B, e na letra B tem dois cálculos para vocês se referenciar, eu vou dar um tempo nessa letra aqui, tá? Que eu quero que vocês tenham essa referência aqui para estudar em casa, tá bom? Então vou dar um tempinho nessa questão e aí a gente volta já já e faz mais uma. Eu vou fazer o seguinte, eu vou... Você quer que eu especifique mais, né? Pois tá bom, deixa eu fazer isso aí agora. Que vai ficar o seguinte, ó. Deixa eu especificar os cálculos para você. Aqui vai ficar 264 vezes 25, que vai dar 6.000, ó. Aqui vai ficar 180x é igual a 25 vezes 264, tá? Que vai ser o 44 vezes 6, tá bom? Aí aqui vai ficar 25 vezes 264, vai ficar 6.600 dividido por 180. Aí x vai ficar igual a 36,7. Só discriminar melhor aqui. Show. Aí aqui vai ficar 180x é igual a 25 vezes 108. Aí x é igual a 108 vezes 25, que vai dar 2.700, dividido por 180. Então nós temos x igual a 15 gramas. Beleza, né? Pronto, deixei mais discriminado, como vocês pediram. Então, vamos lá. Lembrando que aqui, pessoal, ó, é o famoso meio pelos extremos. Numa regra de 3, a multiplicação que a gente vai fazer, tá bom? Então dá um tempinho para vocês anotarem, tá? Voltamos já.
Voltando. Vamos seguindo aqui, ó. Agora essa questão que é o seguinte, ela quer o balanceamento dessa equação aqui, ó. Vamos escrever de novo aqui embaixo. CH4 mais O2 formando CO2 mais água. Pessoal, aqui vai ficar o seguinte, ó. Primeiro, vamos começar pelo carbono, ó. 1 para 1. Como tem um carbono aqui e um carbono ali, eu coloco um na frente de cada. Certo? Coloquei um na frente de cada, balanceei o carbono. Quando eu coloquei esse 1 na frente do carbono, eu estou balanceando também o hidrogênio, ó. 1 vezes 4, 4. Se tem 4 hidrogênio do lado esquerdo, tem que ter 4 do lado direito. Então boto 2, ó. Porque 2 vezes 2, 4. De quebra, ó. 1 vezes 2, aqui tem 2 oxigênios, certo? E aqui vai ter quantos? Também 2 oxigênios. Então, do lado de cá, eu tenho 4 átomos de oxigênio. Se tenho 4 átomos do lado de cá, do outro também eu preciso ter 4 átomos. Por isso que aqui eu coloco um 2, porque 2 vezes 2, 4. Dessa maneira, balancei o oxigênio, está balanceado o carbono e também está balanceado o hidrogênio. Viu como é simples? Balanceamento por tentativa. Na reação de combustão, começa pelo carbono. Quando você balancear o carbono, você vai observar que o hidrogênio já está balanceado também. Vai lá na molécula de água. Balanceou o hidrogênio, você vai observar que falta só o oxigênio. Aí fica facinho demais. Viu? Vamos seguindo. Olha essa questãozinha aqui, ó. Com o objetivo de obter ferro, você realizou a seguinte reação. A reação foi dada aí, tá? A hematita, o Fe2O3, reagindo com o monóxido de carbono, formando ferro e gás carbônico. Uma reação de combustão aqui. Calcule o rendimento teórico de ferro, considerando que você começa com 150 gramas de hematita. Gente, rendimento teórico é o que vai acontecer se fosse perfeita a reação. Rendimento de 100%, vamos dizer, ficou tudo certinho, 100% de rendimento, aí você aplica esse valor no final, vai ser para 100%, tá certo? Só que nós sabemos que, em alguns casos, o rendimento não é de 100%. Mas o rendimento teórico é quando nós consideramos 100%, tá bom? Então vamos calcular. Ele falou quanto de ferro é produzido a partir da hematita. Ele está comparando esse com esse. Ó, repare que está de 1 para 2. Ó, 1 para 2. Uma molécula de hematita forma 2 de ferro. Tá? A massa do ferro da hematita é 160 gramas por mol. E a do ferro é 56. Deixa eu colocar aqui para vocês. 56 gramas por mol. Tá bom? Primeira coisa, vamos comparar. Então fica 160 gramas, que é a massa da hematita, por mol, está para 2 vezes 56 gramas por mol. Por que estou multiplicando por 2? Porque são 2 átomos de ferro reagindo aí. Tá bom? No caso, ele diz, se eu tenho 150 gramas do mineral. Tenho 150 gramas do mineral. Quanto eu vou formar da hematita? Então você vai fazer, ó. 160x é igual a 150 vezes 56 vezes 2. 56 vezes 2 vai dar 112. Certo? E 160x vai ficar igual a 16.800. Ó, já dá para cortar um zero aqui, ó. Tchau, tchau. Jogando para o outro lado. X vai ser 1.680 dividido para 16. A massa de ferro produzida vai ser de 105
gramas. Isso se o rendimento for de 100%, tá certo? Isso é um cálculozinho que envolve essa parte de reações que envolvem combustões, tá bom? Viram como é simples esse cálculo? Tranquilinho, nada de outro mundo. O nosso tempo está encerrando, pessoal. Queria agradecer a todos vocês, tá certo? Que compareceram, que assistiram a aula. Desejar um grande abraço, uma ótima noite. Até mais.